Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Ricardo Jorge, professor de Biologia do Colégio Farias Brito. Estamos aqui para mais uma videoaula dessa parceria entre a Editora Moderna e a Organização Educacional Farias Brito. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto chamado Origem da Vida na Terra. E especificamente sobre esse assunto, vamos tratar sobre as ideias, sobre as teorias de biogênese e abiogênese. O embate nessas ideias da teoria da geração espontânea e a teoria da biogênese. Nas aulas anteriores, nós avaliamos e vimos o quanto as ciências biológicas elas mudaram o seu perfil de análise. O quanto o método científico foi importante para que nós tivéssemos uma visão racional e científica da natureza. Uma das vantagens e uma das possibilidades que nós tivemos a partir dessa análise da ciência como um método científico foi a possibilidade de contraposição de ideias e, através de experimentos, nós questionarmos algumas ideias que até então eram hegemônicas. Essa aula de hoje fala mais ou menos sobre isso e mostra muito bem como é que ocorriam esses embates. Durante o século XVIII, até o final do século XVIII, havia uma ideia hegemônica de que era possível que algumas formas de vida pudessem surgir de matéria inanimada. E quando afirmávamos que algumas formas de vida surgiam de matéria inanimada, de matéria não viva, nós estávamos diante de uma ideia, de uma teoria chamada teoria da abiogênese, também chamada de teoria da geração espontânea. Em outras palavras, essa teoria explicava para a gente que alguns seres vivos poderiam surgir por processos diferentes de reprodução. Alguns seres vivos poderiam surgir não de um processo reprodutivo. Alguns seres vivos poderiam surgir de matéria inanimada, de matéria morta. Portanto, a teoria da geração espontânea, a teoria da biogênese, propunha que matéria morta formava seres vivos. Essa é uma ideia bastante estranha hoje em dia, mas até o século XVIII, muitos pensadores e alguns renomados, como René Descartes, Isaac Newton, por exemplo, acreditavam que algumas formas de vida podiam surgir de matéria inanimada. Tínhamos, inclusive, à época, receitas, por exemplo, a receita de Van Helmont. Van Helmont apresentava uma receita para a criação de ratos a partir de camisas, restos de comida abandonados em locais escuros e logo depois de alguns dias, essa camisa, esses alimentos abandonados em locais escuros poderiam, desse alimento, dessa camisa, dessa roupa abandonada, poderiam dali surgir algumas formas de vida como ratos. Ou seja, ratos, seres vivos, surgindo de matéria inanimada. Essa é a essência do pensamento abiogênico. Logo depois, com o avanço da ciência e com o método científico, esses embates passaram a ser mais moderados pelo pensamento racional. Quem primeiro utilizou o método científico na tentativa de abolir, de terminar o pensamento abiogênico foi Francesco Redi. Acompanhe. Francesco Redi, italiano, foi quem primeiro estabeleceu, foi quem primeiro idealizou um método científico, um experimento para tentar provar que vida obrigatoriamente surge de vida pré-existente. Vejam, à época, era bastante comum encontrarmos em restos de comida ou mesmo em tecidos humanos a formação de larvas. Era bastante comum encontrarmos em restos de alimentos ou animais mortos em alguns locais a formação de larvas. Muitos acreditavam que essas larvas surgiam a partir dessa matéria morta, desses restos de comida, desse tecido animal que havia sido abandonado. Para Francesco Redi, não era bem assim. Francesco Redi teve um cuidado minucioso de criar uma experimentação e nessa experimentação provar que as larvas não surgem a partir dessa carne ou desse tecido. As larvas surgiriam pelo processo de reprodução. Mas reprodução de quem, se não havia nada naquele local? Reprodução de moscas que foram até esse local, atraído pelo cheiro, e ao chegarem nesse local, ao chegarem nessa carne, essas moscas depositavam seus ovos. E esses ovos eclodiam em larvas. Portanto, na observação de Francesco Redi, na ideia de Francesco Redi, o que nós tínhamos era a contaminação dessa carne, a contaminação dessas partes e a contaminação dessas partes com ovos de mosca, desses ovos eclodiam as larvas. Para que ele pudesse mostrar essa sua interpretação, ele estabeleceu uma experiência muito interessante. Acompanhe a figura, pessoal. Em um dos frascos, ele deixou aberto.
E esse frasco aberto com restos de alimento, com peixes, com carne, várias moscas foram parasitar. Nesse processo de parasitismo, essas moscas deixaram os ovos. Os ovos, portanto, eclodiram em larvas, e essas larvas formaram outras moscas. Portanto, essa carne que ali está não formou ovos, tampouco as larvas. Essa carne foi o quê, pessoal? Contaminada. Contaminada com alguma partícula de fora, e no caso, a mosca que levou os ovos. Em outro frasco, exatamente com as mesmas condições do primeiro, com a carne e com o peixe, ele colocou uma cobertura, uma gaze. Ele teve cuidado de colocar essa cobertura com gases para que houvesse a passagem de ar, para que o oxigênio ali permanecesse. Acontece que nesse frasco em que havia a cobertura, nenhuma mosca conseguiu atravessar e, portanto, não conseguiu parasitar. Dessa forma, ele conseguiu mostrar que o que ocorreu, na verdade, foi contaminação e que essas larvas não surgem da matéria morta. As larvas surgem de ovos que ali chegaram pelo processo de contaminação e que esses ovos só surgiram nas moscas pela reprodução. Para Francesco Redi, vida surgirá de vida pré-existente. No entanto, pessoal, ainda na época de Francesco Redi, foram descobertos e visualizados os primeiros micro-organismos. Eram tão simples e tão pequenos que, para muita gente, esses micro-organismos não poderiam surgir por reprodução. Então, a ideia da abiogênese, da geração espontânea, que afirma que matéria bruta, que matéria morta, que matéria não viva pode formar ser vivo, ficou perfeitamente aplicado para justificar e para explicar como nascem, como surgem os micro-organismos. É verdade que os grandes seres não poderiam surgir por métodos abiogênese, não poderiam surgir por geração espontânea, mas os micro-organismos, eles sim, poderiam e surgiriam através da abiogênese. Houve um embate interessante entre dois pesquisadores, John Needham e Lazzaro Spallanzani. Needham e Spallanzani criaram esse embate a respeito da biogênese e da abiogênese em relação a micro-organismos. Needham, por exemplo, pegava vários frascos, colocando caldos nutritivos, caldos de alimento, e deixava que esses caldos ficassem expostos. Logo, logo, ele esquentava esses caldos, não numa quantidade exagerada de calor. Ele aquecia de modo moderado. Após o aquecimento, ele desligava o fogo e constatava que, logo depois de algumas horas, após esfriar esse caldo, novos micro-organismos surgiam. Para Needham, esse caldo nutritivo, esse caldo alimentar, ele gerava formas de vida, ele gerava micro-organismos. Mesmo aquecendo, era possível que logo depois os micro-organismos resistentes aparecessem nesse caldo nutritivo. Lazzaro Spallanzani contestava isso. Spallanzani dizia que não havia formação de micro-organismos por esse caldo. Para Spallanzani, o que ocorria, pessoal, era a contaminação. E como é que Lazzaro Spallanzani tentava justificar e comprovar e contestar Needham? Lembrando a vocês que Needham defendia a abiogênese, defendia a ideia de que caldos nutritivos geravam micro-organismos. Para Spallanzani, qual era a ideia? Para Spallanzani, esses caldos nutritivos, eles não geravam formas de vida. Então é verdade que ele aqueceu por várias horas esses caldos. Inclusive, alguns desses frascos foram cobertos por rolhas. Após o aquecimento por várias horas e cobrindo-os com rolhas, não foi possível constatar a presença de quê? De micro-organismos. E assim Lazzaro Spallanzani disse, se nós aquecermos, micro-organismos que ali estejam serão completamente eliminados, comprovando que não há geração espontânea, que na verdade é uma contaminação. Acontece que Needham não ficou satisfeito e não ficou convencido com o que havia colocado Lazzaro Spallanzani. Needham disse que o aquecimento prolongado nos caldos fez com que a força vital, um elemento primordial que existia nas matérias inanimadas, tivesse acabado. Ou seja, a matéria inanimada, segundo Needham, apresentava uma força vital, que em função do aquecimento, essa força vital havia sido destruída. Portanto, não havíamos chegado a uma conclusão final. Apenas um indivíduo, Louis Pasteur, conseguiu finalmente acabar com a teoria da abiogênese. Como é que ele fez isso? Louis Pasteur
derrubou definitivamente a ideia de geração espontânea, com a utilização de experimentos que demonstraram que o surgimento de micro-organismos em caldos nutritivos ocorre por contaminação. E como é que ele fez? A célebre experimentação do frasco com gargalo em forma de pescoço de cisne. Acompanhe. Pasteur utilizou o mesmo caldo nutritivo, aquele utilizado no embate de Needham e Spallanzani. Esse caldo nutritivo foi colocado no frasco. Tivemos o cuidado de curvar o frasco para torná-lo em forma de cisne, curvado. E após termos o cuidado de curvar o gargalo desse frasco, aquecemos. É o que aparece ali na imagem, na figura 3. O caldo nutritivo foi, portanto, fervido. E nesse ato de fervura ocorreu a esterilização, ou seja, eliminamos os micro-organismos que previamente existiam nesse frasco. O caldo nutritivo manteve-se livre de micro-organismos. E por que manteve-se livre de micro-organismos? Preste atenção que é importante. Um eventual micro-organismo que tenha entrado pela embocadura desse frasco, qualquer tipo de micro-organismo presente no ambiente, na atmosfera, e que tenha tentado entrar pelo gargalo, pela boca desse frasco, ficou retido nas reentrâncias, ficou retido nas curvas, sem alcançar o quê, pessoal? O caldo. Dessa forma, graças a essa curvatura, senhoras e senhores, graças a essa curva, qualquer tipo de micro-organismo que tenha entrado não alcançou o caldo. E se não alcançou o caldo permaneceu o quê, pessoal? Esterilizado. Mostrando, mais uma vez, que não tinha força vital, coisa alguma. O que tinha era contaminação. E, finalmente, Pasteur rompeu o gargalo. E no momento que ele rompe esse gargalo, que ele quebra o gargalo, que ele quebra o frasco, há a contaminação de micro-organismos. E, a partir desse momento, a manifestação dos micro-organismos. Ok? Portanto, foi Pasteur, com essa célebre experiência, que definitivamente constatou que não tem a geração espontânea, não tem a teoria da biogênese. O que vale para a ciência é a teoria biogênica, é a teoria que mostra que vida surge de vida pré-existente. Ok? Um abraço e até a próxima aula.